Olá, meus amados irmãos, boa noite a todos. Gostaria de saudar você e sua família com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós iniciamos nosso culto de celebração da Igreja Presbiteriana de Batovi, culto no formato online. Que Deus possa então falar ao seu coração e abençoar a sua família. Abra sua Bíblia nesse instante, no livro dos Salmos, Salmo 105, versículos de 1 a 11, a palavra de Deus nos fala das maravilhosas obras do Senhor a favor do seu povo. E como nós, como povo de Deus, não devemos jamais esquecer de tudo aquilo que Deus tem feito em nosso favor. E assim diz a palavra do nosso Deus: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença, lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios, vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: dar-te-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Então nós louvamos ao Senhor nessa noite. Estamos aqui para lembrar das maravilhas que o Senhor tem feito por nós, do seu cuidado paternal para com o seu povo. Se estamos agraciados hoje com mais um dia de vida, é porque o Senhor nos permite estar aqui nessa noite, para louvá-lo e para exaltar o seu santo nome. E se estamos aqui também nessa noite, é porque o Senhor, nosso Deus, se lembra da sua aliança conosco, a aliança que Ele fez conosco na cruz do Calvário, por meio da morte e do derramamento do sangue precioso de Jesus Cristo, seu Filho amado. Então nós, como povo de Deus, nós vivemos situações difíceis, momentos complicados, mas sabemos que é o nosso Deus que está à frente do seu povo, nunca se esquecendo de nós e nos abençoando com sua graça e com sua misericórdia. Gostaria de convidar você que está no seu lar para que abaixe sua cabeça nesse momento, para que oremos pedindo para que o Senhor continue cuidando de nós, continue cuidando das nossas famílias, continue tendo misericórdia do seu povo que tanto sofre nesses dias onde o Covid tem se alastrado pelo nosso país, pelo mundo, e nós pedimos que o Senhor tenha realmente graça, misericórdia e traga o consolo sobre o coração daqueles que estão sofrendo, enlutados e necessitados da graça e do cuidado de Deus. Abaixe sua cabeça, oremos, pedindo essa graça de Deus sobre nossas vidas. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de mais uma vez essa noite louvarmos e exaltarmos o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, por jamais se esquecer de nós, por derramar da Tua graça, da Sua misericórdia, da Sua bondade sobre nossas vidas. Continua preservando o Seu povo, Senhor. Continua abençoando a todos aqueles, Pai, que nesse momento estão sofrendo, estão vivendo lutas tão difíceis por causa do Covid. Eu rogo em nome de Jesus, Pai, estenda a Tua mão de poder e cura sobre as famílias que necessitam nesse momento de ver os seus entes queridos restabelecidos em sua saúde e voltando para os seus lares. Estende, Pai, a Tua mão de poder, cura, abençoa, fortalece. Também, Pai, em nome de Jesus, o Senhor possa, Pai, derramar o Teu consolo, o Teu conforto sobre as famílias que perderam seus entes queridos nessa semana. Especialmente lembro pela vida do meu amigo Edson, que perdeu seu pai nessa semana. Que o Senhor possa ter misericórdia dele, que o Senhor possa renovar as suas forças,
as suas esperanças, na confiança no Senhor. Pai, tem misericórdia do teu povo, em nome de Jesus, Pai, faça uma obra de salvação, de libertação do teu povo, assim como o Senhor fez no deserto, que o Senhor possa cuidar de nós mais uma vez. Pai, obrigado, recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor e a nossa adoração, no nome santo e precioso de Jesus. Amém.
palavra do nosso Deus, onde nós recebemos mais uma vez os aprendizados com Deus no deserto. Tudo aquilo que o povo de Israel vivenciou durante a sua caminhada, a sua peregrinação do Egito até a Terra Prometida, são ensinamentos espirituais importantes para todo o povo de Deus em todas as gerações. E Deuteronômio capítulo 4, versículo de 1 a 10, nos ensina a não nos esquecermos de Deus. E assim diz a palavra do nosso Senhor, palavra onde Moisés exorta o povo de Israel à obediência. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Porém vós que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra, que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão: certamente este povo é gente sábia e inteligente, pois que grande nação há, que tenha deuses tão chegados a si, como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há, que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu vos proponho? Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, para que te não esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Não te esqueças do dia em que estivestes perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Façamos mais uma oração nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, muito obrigado pela tua palavra, que é viva, que é fiel e que fala, Senhor, ao nosso coração, nos ensinando a viver para a tua honra e para a tua glória. Pai, que por meio do teu Espírito Santo, mais uma vez o Senhor venha nos ensinar lições tão preciosas, nesses tempos tão difíceis que nós vivemos. Sabemos que é o Senhor que está com o seu povo, e nós pedimos que o Senhor nos capacite a jamais esquecermos de tudo que o Senhor é para nós e de todas as bênçãos que o Senhor tem derramado na nossa vida e na vida do seu povo. Pai, fala ao nosso coração, nos ensina, é o que nós te pedimos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Então o tema da nossa mensagem nessa noite é: não te esqueças de Deus. E esquecer é uma das situações mais corriqueiras do nosso dia a dia. Nós esquecemos que dia é hoje, as datas especiais na nossa vida, da nossa família, as datas de casamento, de aniversário, temos que tomar cuidado. Nós esquecemos muitas vezes o celular em casa, e hoje as pessoas vivem realmente muito focadas nessa questão do celular, da internet. Nós, infelizmente, vemos também história de até mesmo pais que acabam esquecendo seus filhos dentro de carros e vivendo então um drama e uma tristeza muito grande para o resto da sua vida por esquecer algo tão precioso
debaixo de tantas atividades do dia a dia. Nós esquecemos no trânsito de dar seta, nós esquecemos de coisas especiais, de promessas que foram feitas por nós, e até mesmo, muitas vezes, de cuidar da nossa própria saúde, de buscarmos realmente aquilo que é melhor para nós. Hoje em dia, em tempo de pandemia, se você esquecer a máscara, você não entra nos estabelecimentos comerciais. Então a verdade é que nós somos realmente muito esquecidos e temos a necessidade de sermos sempre lembrados de muitas questões. Então, com todo esse esquecimento, são gastos cifras astronômicas com propaganda para ativar a memória das pessoas. Grandes ou pequenas empresas gastam uma boa parte do seu orçamento com propaganda das suas marcas e de produtos. E o próprio governo gasta muito dinheiro com campanhas publicitárias na área de saúde, previdência social e tantas áreas, como também na época de eleições, para que o cidadão saiba de seus direitos, mas acima de tudo também que ele possa saber dos seus deveres. Então Deus também está diariamente, por meio da sua palavra, por meio da natureza que Ele criou, por meio da revelação especial em Cristo Jesus, falando ao nosso coração, falando com a nossa vida, para que não esqueçamos quem Ele é, um Deus amoroso, justo, gracioso e que sempre cuida de nós por meio da sua aliança, das suas promessas, nos abençoando. E Deus, para que nós não nos esqueçamos de tudo aquilo que Ele tem feito por nós, nos deixou o maior manual de ensino de todos os tempos, a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus nos ensina sobre o que Deus já fez em nosso favor, o que Ele está fazendo e o que Ele irá fazer para nós no futuro, para a sua glória e para o seu louvor. Martinho Lutero dizia: a Bíblia não é antiga nem moderna, a Bíblia é eterna. Os seus preceitos são eternos, eles perfazem muitas gerações. E se hoje a palavra de Deus chegou para nós, é porque Deus tem um propósito, e a palavra de Deus jamais volta vazia. Nesses tempos de pandemia, é de suma importância que não esqueçamos que Deus está conosco, que Ele tem um propósito nesse tempo e que Ele está cumprindo a sua vontade. E quando a palavra de Deus é vivenciada em nosso viver, no nosso cotidiano, jamais esqueceremos o que Deus tem feito em nosso favor. Então o tema da nossa mensagem é: não te esqueças de Deus. Não te esqueças de Deus. E é uma mensagem baseada nas palavras de Moisés, no livro de Deuteronômio. Deuteronômio significa segunda lei, mas no sentido que Moisés estava repetindo a lei, para que o povo de Israel, que já havia ouvido as leis, os mandamentos do Senhor, nos livros anteriores de Êxodo, Levítico e Números, agora esse povo, que é a segunda geração que saiu do Egito, que estavam ali nas planícies de Moabe, estavam ali próximos de chegar até a terra prometida, é ali bem próximo do cumprimento dessa promessa que Deus havia feito aos antepassados de Israel, que Moisés vai refrescar a memória do povo de Israel. Não te esqueças de Deus. E para a gente não esquecer de Deus, para que o seu povo jamais se esqueça da obra do Senhor em nosso favor, mesmo no tempo que nós estamos vivendo hoje, Deus está agindo, Deus está conduzindo cada detalhe, nada está fora do alcance da soberania de Deus. Para não esquecer de Deus, em primeiro lugar, nós precisamos aprender a ouvir Deus falando conosco. Os versículos 1 e 2 mostram exatamente isso. Moisés falando com o povo:
Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino. Então Moisés vai ali ensinar para eles os estatutos e os juízos de Deus. E ele faz ali um alerta que eles não deveriam acrescentar nada à palavra que Deus havia enviado para eles, que eles não deveriam diminuir essa palavra. Então a palavra de Deus é suficiente para nós, para nos conduzir nesse tempo. Ela é poderosa para trazer encorajamento, para trazer consolo, para trazer paz em meio a muitas adversidades. E Moisés então vai relembrar quando enviou os espias para conhecer a terra de Canaã. Foram enviados 12 espias. E a ordem de Deus era, conforme diz Deuteronômio capítulo 1, versículo 21. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possui-a, como o Senhor Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então, eles foram enviados, aqueles 12 espias, para trazer um relatório para Moisés e para o povo. E na volta, 10 espias desobedecem à voz de Deus, não ouvem as suas ordens, não têm coragem suficiente para confiar no Senhor e assustam o povo com seu relatório cheio de incredulidade. Apenas Josué e Calebe tiveram fé no Senhor para convocar o povo a subir e possuir a terra. Então, por não ouvirem a voz de Deus, o povo foi castigado por sua incredulidade. E a sentença de Deus foi que nenhum homem acima de 20 anos, exceto Josué e Calebe, que haviam saído do Egito, chegaria até a terra prometida. Então nós vemos como a incredulidade do povo de Deus levou eles à rebeldia, a capacidade de inventar uma desculpa para não ouvir a voz de Deus. Então nós não podemos de maneira nenhuma, diante das intensas lutas que nós temos vivenciado nesse tempo, nós não devemos dar nenhum tipo de desculpa. Nós sabemos que é um tempo difícil, é um tempo de dor, é um tempo de sofrimento, é um tempo de morte, de muitas perdas, mas nós precisamos continuar confiando no Senhor e caminhando na direção da sua vontade. Nós somos povo de Deus, que tem as promessas de vida eterna, e devemos confiar em Deus, e devemos estar dia após dia, ouvindo a voz de Deus, falar ao nosso coração. A promessa de Deus, que está lá no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 34, é a seguinte promessa: mas o que me der ouvidos, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Então, se nós dermos ouvidos à voz de Deus, que manda que nós marchemos, que manda que nós confiemos no Senhor, que nos lembra sempre do sustento, da provisão do Senhor, enquanto caminhamos em tempos difíceis, nos desertos da vida, assim como o povo de Israel, nós devemos confiar em Deus, para que o caminho não se torne mais penoso, mais árduo e mais longo, como aconteceu com o povo de Israel. Uma caminhada que poderia durar de 6 meses a 1 ano, demorou 40 anos, porque eles foram incrédulos, porque eles não ouviram a voz de Deus, porque eles quiseram acrescentar, porque eles quiseram diminuir a confiança na palavra de Deus. E isso não deve acontecer em nossas vidas. Ao contrário, devemos ouvir as promessas de Deus, que são promessas que nos trazem segurança, tranquilidade e que nos ajudam a enfrentar tudo aquilo que tem acontecido nos nossos dias, que são realmente notícias muito lamentáveis, tristes, que estão muito próximas de nós. Todas as cidades do estado de São Paulo têm vivenciado isso, pessoas do Brasil inteiro, no mundo, têm vivido a mesma angústia, mas devemos olhar, mesmo no meio
da luta, da dificuldade, do sofrimento, com confiança para o Senhor, que está presente conosco em todos os momentos. Então nós não devemos esquecer de Deus. E para não esquecer de Deus, lembre-se do que seus olhos já viram Deus fazer. Lembre-se do que seus olhos já viram Deus fazer. Os versículos de 3 a 5. Moisés insiste com o povo de que eles deveriam abrir seus olhos e lembrar o que Deus havia feito com o povo que havia se rebelado. Números mostra, o livro anterior, que saíram do Egito com idade acima de 20 anos, 603 mil pessoas e 603.550 pessoas. E apenas Josué e Calebe estavam ali, naquela planície, próximo, já sentindo o ambiente da terra prometida. Apenas esses dois homens de fé estavam ali para ouvir as palavras de Moisés. Toda uma geração pereceu no deserto. Os últimos dados do Covid apontam que mais de 300 mil brasileiros pereceram desde o início da pandemia, no mês de março de 2020. Então, o dobro de pessoas, 600 mil pessoas, pereceram naquele deserto por causa da sua incredulidade, da sua rebeldia e porque eles não confiaram no Senhor. A palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. E aqueles homens que desrespeitaram o Senhor, que duvidaram de Moisés muitas vezes, se tornaram tão rebeldes, como diz o texto: os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal Peor. Então, aqueles homens rebeldes, eles se prostituíram com as mulheres moabitas, que adoravam uma divindade chamada Baal Peor. Era uma divindade extremamente maldosa, chamada de o Deus da fertilidade, o Deus que, segundo eles, produzia abundância das colheitas e fertilidade por meio do ventre das mulheres. Então Baal era adorado com sacrifícios de vítimas humanas, inclusive crianças. Então era um Deus, um monstro que era adorado por meio de cerimônias ligadas à prostituição. Então, 24 mil israelitas que se prostituíram com essa divindade, com as mulheres que adoravam esse Deus, morreram, porque Deus enviou uma praga no meio de seu povo. O povo de Deus, que deveria ser um povo santo, por causa que Deus é santo, caiu naquele deserto, porque se prostituíram com outros deuses. E a praga só cessou quando Finéias, neto de Arão, levita, que era também sacerdote, matou com uma lança um homem israelita e uma mulher moabita, que se prostituíam no arraial de Israel, que era um arraial considerado santo por causa da presença de Deus. Então nós não devemos ser incrédulos, infiéis e rebeldes à vontade do Senhor. Devemos confiar no Senhor, porque é o próprio Senhor que julga o seu povo. John MacArthur diz que Deus julga o seu próprio povo antes de voltar sua ira aos pagãos. O juízo começa no meio do povo de Deus. No meio desse tempo de tanto sofrimento, o Senhor continua provando o coração do seu povo. O Senhor continua vendo se nós realmente confiamos nele, se nós não entregamos a nossa vida à desconfiança, à incredulidade, diante de um quadro de verdade tão terrível. Então, Deus ele começa seu julgamento diante daquele povo que pereceu no deserto, para exercer misericórdia ao seu povo, que vivia em quebrantamento.
a geração de crianças e adolescentes que saíram do Egito foram preservados pela misericórdia de Deus. Deuteronômio capítulo 8, versículos 3 e 4, vai dizer a seguinte palavra: do sustento de Deus para com o povo no deserto, mesmo em meio a tantas incredulidades e tantos desafios à vontade de Deus. Diz assim o texto: Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Então, durante 40 anos, Deus sustentou o seu povo no deserto. Então, Deus permite os desertos na nossa vida, as lutas, as dificuldades. Ele sempre leva o seu povo pelo meio do deserto, para que ele possa cumprir a sua vontade. Ele levou, por meio do Espírito Santo, a Jesus para o deserto, para que ele fosse tentado pelo diabo. E quando o diabo tentou, dizendo que ele deveria fazer das pedras um pão para o seu sustento ali naquele momento de jejum, de 40 dias e 40 noites, Jesus respondeu com essa mesma palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Todo o nosso sustento, toda a nossa sobrevivência depende da palavra do Senhor. Então nós não devemos esquecer de tudo aquilo que nós já vimos Deus fazer em favor de nós que somos o seu povo. Então, mesmo agora nesse tempo difícil, não se esqueça de Deus. Guarde bem no seu coração o que Deus já fez por você. Os versículos de 6 a 10 mostram Moisés ensinando o povo e pedindo para que eles guardassem, para que eles cumprissem os mandamentos. O versículo 9 diz: o que você viu com seus próprios olhos sobre a ação de Deus, guarde bem no seu coração. Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma. Que não te esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. É uma frase que diz: quando a vida ficar difícil, você será tentado a recuar e confiar em si mesmo. Deus quer que você se ajoelhe e confie nele. O povo que caminhou por aquele deserto pensou muitas vezes em recuar, em desistir e voltar para o Egito. Deus provou o coração daquele povo, assim como prova hoje o nosso coração, para ver se realmente confiamos no Senhor, que nós não olhemos para trás. Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Nós precisamos olhar para frente, olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Precisamos olhar para Jesus. E quanto mais nós olhamos para Cristo, mais o nosso coração é aquecido pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelos livramentos, pela salvação que apenas Jesus Cristo pode entregar para nós. O Salmo 119, versículos 9 e 10, o salmista diz a seguinte palavra. Salmo 119, versículos 10 e 11. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir os teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Precisamos guardar no nosso coração as palavras de Deus, porque sabemos que é o Senhor quem cuida de nós, que é o Senhor quem cuida
a partir do nosso interior, do nosso coração, da nossa mente, que faz uma obra dentro do nosso ser, para que no nosso dia a dia nós consigamos seguir ao Senhor, fortalecidos dentro do nosso coração, da nossa alma. E é isso que Moisés vai dizer para aquele povo, que se eles realmente fossem sábios e inteligentes, eles iriam guardar e cumprir a lei do Senhor. Então aquele povo que quando saiu ali do Egito, que caminharam pelo deserto um certo ponto e chegaram até o Monte Sinai, ali Deus, ele vai descer do monte e o povo fica lá embaixo, e quando ele vê todo aquele monte pegando fogo e a manifestação do poder de Deus, o povo temeu quando o Senhor desceu sobre aquele monte. E eles realmente foram sábios de pedir para que Moisés fosse o mediador do povo de Israel diante do Senhor. A palavra de Deus diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o temor do Senhor que preserva a nossa vida. Nós seremos sábios como o povo de Deus se Jesus for o nosso único mediador entre nós e Deus. Jesus é o único caminho que pode nos conduzir diante dessa calamidade que nós temos enfrentado, em paz e segurança. Então, o livro de Deuteronômio é uma reafirmação da aliança de Deus com o seu povo. E essa aliança, ela é muito importante para nós, porque ela precisa ser baseada não apenas em palavras, mas no relacionamento com Deus. A palavra de Deus diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Salmo 25, 14. Então Deus tem uma aliança conosco. Deus tem uma aliança conosco por meio do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Deus tinha uma aliança com o povo de Israel no deserto. Essa aliança era baseada no relacionamento com Deus, porque eles eram um povo chegado ao Senhor, um povo que Deus amava, que Deus tinha um propósito, que Deus tinha um plano para eles. E Deus também tem planos para a nossa vida. E era uma aliança baseada também em estatutos justos, que iriam dirigir o povo para que eles pudessem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então é a palavra de Deus que nos ensina como caminhar debaixo dessa vontade do Senhor, que muitas vezes parece difícil, mas é um caminho que Deus escolhe para nós, onde Ele estará sempre presente com o seu povo. Os estatutos, as leis do Senhor não são difíceis de nós obedecermos. A grande dificuldade nossa é a falta de simplicidade no dia a dia, em obedecer aquilo que Deus está falando conosco, e de cumprir de forma constante e coerente aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Então todo o livro dos Salmos, toda a palavra de Deus nos ensina que nós devemos confiar que esses estatutos e mandamentos de Deus são estatutos que nos levam a ter uma vida mais segura e mais confiável diante do Senhor. O Salmo 119, a partir do verso 89, ele diz assim: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua palavra estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Então os estatutos de Deus são fiéis, são estáveis, permanecem até hoje. A mesma lei que Deus deu para Moisés, ela tem se cumprido até hoje, e ela se cumpre por meio da confiança em Jesus Cristo. E essa lei também, essa aliança que Deus tinha com o seu povo,
aquele povo que iria ali entrar na terra prometida, era baseado também no compartilhamento da vida com Deus, com as futuras gerações. O livro de Deuteronômio, capítulo 6, por diversas vezes Moisés ele vai ensinando o povo. Eles deveriam passar para os filhos e para os filhos de seus filhos. E no verso 20 do capítulo 6, ele diz assim: quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo, que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Nós necessitamos compartilhar com os nossos filhos sobre essa aliança de libertação que Deus tem conosco. Nós somos um povo que foi liberto do pecado, que foi liberto da morte, que temos um destino, que é a vida eterna com Deus. Nós aguardamos a volta de Cristo. Nós aguardamos que, em nome de Jesus, não somente nós, mas os nossos familiares, os nossos filhos, os nossos amigos, também vão ouvir a palavra de Deus e também receberão a salvação em Cristo Jesus. Então essa aliança não é apenas para nós, ela deve ser compartilhada, que existe um Deus que nós não devemos esquecer em momento nenhum da nossa caminhada. Então que nessa semana você confie no Senhor, ouça a palavra de Deus, deixe que o Senhor, por meio da sua palavra, ministre ao seu coração. Ore. Quando você ver que a situação está ficando mais difícil, continue em oração, dobre o seu joelho, obedeça ao Senhor, não permita que as circunstâncias que são tão desfavoráveis, faça com que você tire seus olhos da presença do Senhor, e que assim nessa semana, Deus possa conduzir o seu povo, para que a gente jamais esqueça que Deus está presente com o seu povo nessa caminhada. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és e has de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras
teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Palavra que nós pudemos mais uma vez essa noite ouvir falando ao nosso coração. Pai, muito obrigado, porque é o Senhor quem tem nos conduzido, Pai, nesses tempos tão difíceis, nesse deserto que nós temos caminhado, Senhor, onde temos visto tantas perdas, tanto sofrimento, tanta luta, mas nós cremos que o Senhor está conosco. Nós temos ouvido, Pai, tantas maravilhas que o Senhor tem feito, tantos livramentos. Nós cremos que a cura tem sido maior, Senhor, do que a perda. Nós cremos, Senhor, que a doença, ela tem sido vencida, Pai, pelo teu livramento que o Senhor tem concedido. Nós agradecemos ao Senhor, porque tem levantado médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoas dispostas a salvar vidas, Pai. Nós queremos te agradecer e pedir que o Senhor renove o seu povo, traga cura, traga conforto, traga força nessa caminhada tão difícil, Senhor. Nós cremos que o Senhor está conosco, nós jamais esqueceremos de tudo que o Senhor já fez por nós. Nós jamais esqueceremos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. E nós rogamos, Pai, que o Senhor venha cuidar do seu povo nessa semana que se inicia, que possamos confiar em Ti, Pai. Que saibamos que o Senhor é um Deus forte e poderoso, que caminha ao nosso lado, que caminha dentro do nosso coração, que é o Deus que está conosco em todos os momentos da nossa vida, todos os dias, até a consumação dos séculos. Abençoa o seu povo, cuida da Igreja Presbiteriana de Batovi, das suas famílias, preserva, abençoa todos aqueles que participam conosco, que participaram conosco desse culto, que sejam todos abençoados e fortalecidos pelo Senhor. É a oração que nós fazemos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. E agora, irmãos e irmãs, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e que a comunhão, o conforto e a unção do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, sobre nossas famílias, sobre a Igreja Presbiteriana de Batovi e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Então Deus possa abençoar a sua vida, sua família. Tenha uma semana muito abençoada por Deus.